Caríssimos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais a nossa aula inicial, né? Na verdade, em preparação aí para a primeira fase da OAB. Essa é a primeira. Eu preparei uma sistemática que consiste no seguinte, tá? Eu selecionei temas que são recorrentes no exame de ordem, para a gente sair vendo aqui na passagem deles, né? Temas recorrentes no exame de ordem, para que eu te dê ali algum panorama e desse panorama a gente resolva questões específicas, sempre focando nos temas aí que são mais recorrentes em matéria de exame de ordem. Mas, sem demora então, vamos lá ver o que a gente tem para hoje. Bom, como eu tinha dito para você, nosso foco aqui é primeira fase do exame de ordem, né? Nosso foco aqui é primeira fase do exame de ordem. Vamos trabalhar esse trem para conseguir as 5 questões de direito empresarial, né? As 5 questões de direito empresarial, de maneira tal que, né, para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. Então vamos atrás dessas 5 questões de direito empresarial aí, para a sua prova, tá? Vamos começar o nosso papo. Eu quero começar o nosso papo falando justamente sobre o conceito jurídico de empresário, né? Um dos primeiros temas que a gente estuda quando a gente está fazendo a cadeira de Direito Empresarial 1. Um dos primeiros temas. E, cara, é simplesmente o tema mais cobrado no histórico do exame de ordem. Cara, nós estamos nos preparando aqui para o exame de número 32. E o tema do conceito jurídico de empresário já apareceu em primeira fase pelo menos umas 8 vezes. Ou seja, cara, né? Cada 2 provas uma vem, mais ou menos isso aí, tá? Então, vale a pena a gente ficar ligado nisso aqui. E aí, cara, o que eu quero chamar a sua atenção de entrada antes da gente ir para as questões? Eu quero que você se ligue primeiro, né? Tomem nota aí, tá? Tomem nota aí. E, cara, a propósito, todos os artigos que eu mencionar, anotem e separem para lerem diversas vezes, né? Porque todos os artigos de lei que eu mencionar aqui para você, eles não caem só em prova, não. Eles vão despencar, né? Ou até mais do que despencam, eles neymaram em prova de tanto que cai, tá? E o primeiro deles é o artigo 966 do Código Civil. Esse artigo já foi resposta certa de questão na primeira fase, mais ou menos umas 8 vezes. Tá? Esse artigo ele vai nos mostrar, cara, quem é empresário, quem não é. Né? Se você pegar o caput, né, do 966, ele vai te dizer mais ou menos assim: considera-se empresário quem exerce, né, profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Tá? Já o parágrafo único, né, vai nos dizer o quê? O parágrafo único vai dizer: não se considera empresário, né, o exercente de profissão intelectual de natureza artística, literária ou científica, ainda que esteja atuando em concurso com colaboradores ou auxiliares, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, cara, primeiro papo que a gente precisa ter é isso aqui, tá? Repare, o 966 caput nos diz o quê? Ele fala: considera-se empresário a pessoa natural? Não fala. Ele fala: considera-se empresário quem? Ou seja, quem quer que se adeque ao conceito do caput do artigo 966 do Código Civil vai ser tratado juridicamente como empresário, tá? Quem quer, né, se adequar ao artigo 966 do Código Civil, né, quem se adequar ao artigo 966 do Código Civil vai ser empresário. Isso nos remete, meus amigos, ao seguinte ponto: existe no direito brasileiro o modelo de empresário pessoa física e o modelo de empresário pessoa jurídica, tá? Isso, Neisa, 966 do Código Civil. Existe no direito brasileiro, no direito empresarial brasileiro, o modelo de empresário pessoa física e o modelo de empresário pessoa jurídica, tá? Tomem nota. Quem é o chamado empresário pessoa física? É o denominado empresário individual.
vale dizer, é o sujeito que sozinho exerce a atividade econômica de mercado, a atividade empresarial, tá? Veja, ele, empresário individual, é o único exemplo de empresário para o direito empresarial brasileiro na modalidade pessoa física. Eu tô com isso querendo dizer para você o quê? Que sócio não é empresário. Sócio não é empresário, né? O administrador da sociedade, o diretor, não é empresário. Empresário é só o empresário individual, ponto. E aí, no plano da pessoa jurídica, a gente tem duas modalidades de pessoas jurídicas empresariais. De um lado, a sociedade empresária, de outro lado, a EIRELI, né? A empresa individual de responsabilidade limitada, sigla EIRELI, que alguns colegas ainda teimam chamar EIRELI, né? Vejam, quem é empresário, né? Quem é empresário é a sociedade e não o sócio, tá? Quem é empresário é a sociedade e não o sócio. Ou seja, quem está obrigado a ter registro na junta é a sociedade e não o sócio. Quem vai ter falência declarada é a sociedade e não o sócio, tá? Primeiro ponto aqui importante e digno de nota nessa temática, tá? Segundo ponto importante, cara, se para a pessoa física eu distingo, né, empresário de um lado, intelectual do outro, e aí eu vou ter, né, o intelectual científico, médico, advogado, engenheiro, o intelectual artístico, cantor, e o intelectual literário, o escritor, do ponto de vista de pessoa jurídica, a diferença é sociedade empresária, sociedade simples. Galera, vale a pena você fazer essa tabelinha aqui comigo, tá? Vale a pena você fazer essa tabelinha aqui comigo. Eu sei que a nossa aula é dedicada à resolução de questões, mas vale a pena você montar essa tabelinha aqui comigo. Faça aí no seu caderno ou no seu computador, onde você está anotando essas aulas, uma tabela com duas colunas, tá? Eu vou precisar de duas colunas e de 4 linhas, tá? 2 colunas e 4 linhas, tá? E aí que vai ter na primeira coluna de cada, na primeira linha de cada coluna. De um lado você bota sociedade empresária, de outro lado você bota sociedade simples. Porque você precisa ter essa diferença para a sua prova de primeira fase, tá? Sociedade empresária de um lado, sociedade simples do outro, tá? Já montaram isso? Me dá o ok aí. Ok, Rayane, Daniela, Evandro, galera toda, montou? Então, vamos começar a preencher essa tabela. Valeu, Neisa, Gabriela, Maria, Juan. Vamos preencher essa tabela aqui agora, hein? Vamos preencher essa tabela aqui agora, tá? Aliás, eu já vi algumas pessoas colocando, né, aqui nas câmeras, o direito empresarial facilitado. Essa tabela tá lá no livro, tá? Só você procurar que você encontra. Mas vamos lá. Primeira linha, sociedade simples e empresária. Qual é a regra geral dessa diferença? A regra geral dessa diferença, cara, está no objeto social. Procure no contrato social, procure no estatuto social, ou no caso, na sua prova, qual é o objeto social, qual é a atividade econômica que a sociedade vai exercer. Se o objeto social for, toma nota aí, o 966 caput, nós estamos diante de uma sociedade empresária. Tá? O que é o 966 caput? Quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Exemplo, um restaurante, uma lanchonete, uma oficina, uma loja de roupas. São todos exemplos aí de sociedade empresária, regra geral. Ok? Agora, se o objeto social for o parágrafo único do 966, nós estaremos diante regra geral da sociedade simples. O que é o 966 parágrafo único? Uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, tá? Ou seja, exemplos, uma escola de artes, uma clínica médica, um escritório de advocacia, um clube de leitura, dentre vários outros, seriam sociedade simples. Beleza, galera? Essa é a primeira diferença importante, tá? Segunda diferença é exceção, né? Temos a regra geral, que é o objeto social, e temos 2 exceções. A primeira exceção, bicho, é baseado na lei. Porque a lei muitas vezes define a natureza das coisas, tá? E aqui, cara, lembre das suas aulas na faculdade, né? Lá no bloco K, nas disciplinas mais teóricas, né? Você já ouviu aquela expressão por força de lei? Né? Por força de lei? Você está olhando para um determinado objeto, né? Esse objeto, ele anda como macaco, né?
Ele come como macaco, ele faz suas necessidades como macaco, né? Mas se a lei disser que é um dromedário, você vai ter que dizer que é dromedário por força de lei, né? Já viu ou não viu isso? Então, você tem isso em todos os ramos do direito aqui também. E aí, o que acontece? O que a lei vai mostrar pra gente? A lei vai mostrar, que a sociedade anônima é sempre empresária. Pouco importa o objeto social dela. A natureza da sociedade anônima é definida pela lei e não pelo objeto social. Ela é sempre empresária. Tá? E o outro lado da moeda é o quê? É a cooperativa. A cooperativa é sempre sociedade simples. Tranquilo? Tá? Beleza? Show de bola? Podemos fechar a tabela? Voltando aqui a pedido da Letícia. Primeira exceção, Letícia, é a lei. Por quê? A lei vai estabelecer a natureza para a sociedade anônima e para a cooperativa. E a lei vai dizer o quê? Que a sociedade anônima é sempre empresária. Tá? Então você bota SA sempre, embaixo da coluninha de sociedade empresária. Já a cooperativa é sempre simples. Não interessa o objeto social que ela faça. Então tá aí a ideia. Sociedade empresária, né? SA sempre, sociedade simples, cooperativa sempre. A outra exceção, ela vai dizer respeito a registro, porque a galera do agronegócio escolhe se quer ser tratado como empresário ou não. Se quiser ser tratado como empresário, o rural tem que se registrar, tem que formalizar o seu sítio, a sua fazenda, onde os empresários se formalizam, que é a junta comercial. Se ele não pretender ser empresário, ele pode formalizar em qualquer outro local, em qualquer outro órgão de registro, e não a junta comercial. Tá? Então, é fundamental, galera, essa tabela para vocês. Vai ajudar aí um sem número de questões, você identificar no caso concreto se uma sociedade ela é empresária ou ela é sociedade simples. Para que isso aqui vai ser relevante? Para que essa tabela vai ser relevante? Cara, essa tabela é importante para a prova de primeira fase para duas questões clássicas. A primeira delas, órgão de registro. Onde que eu formalizo uma sociedade empresária? Onde que eu formalizo uma sociedade simples? Vamos esquematizar isso aqui agora? Me dá aquele ok esperto. Podemos começar a esquematizar? Vamos nessa então. O que é que você precisa perceber? Cara, os empresários, a sociedade empresárias, elas se registram na junta comercial, que na sua lei e na sua prova podem ganhar o apelido de registro público de empresas mercantis. Tá? Falar na junta comercial e falar no registro público de empresas mercantis é falar na mesma coisa. Tá? Já a sociedade simples, elas se formalizam no cartório de pessoa jurídica, que na lei e na sua prova recebem, né, o apelido de registro civil das pessoas jurídicas. Tá? Então, isso é a regra geral. Sociedade empresária formaliza na junta, sociedade simples formaliza no cartório. Sociedade empresária, registro público de empresas mercantis, sociedade simples, registro civil de pessoa jurídica. Temos duas exceções aqui, galera. Esse é o primeiro exemplo de exceção. A sociedade cooperativa, ela se registra perante a junta comercial, mesmo sendo ela uma sociedade simples por força de lei. E a outra exceção, meus amigos, é quentíssima, hein? Para estar na sua prova, tanto numa questão da prova de empresarial, quanto numa questão da parte de ética, que é o quê? A sociedade de advogados. Meus amigos, a sociedade de advogados, ela é inegavelmente uma sociedade simples, tá? Inegavelmente uma sociedade simples. Só que a sociedade de advogados, ela não se registra no cartório de pessoa jurídica. Ela vai se registrar na OAB, no Conselho Seccional, onde a sociedade de advogados tiver a sua sede. Tá? Então, essas são as duas exceções quanto ao registro. O empresário registra na junta, o simples no cartório. Porém, a cooperativa, apesar de simples, ela registra na junta, e a sociedade de advogados, apesar de simples, o registro dela é a OAB. Beleza, velho, com isso? Cara, isso tudo que eu tô colocando aqui pra vocês já apareceu em prova menos um.
tudo isso aqui que eu falei para você até agora, o que foi que não apareceu em prova ainda e que pode aparecer na sua? O órgão de registro da cooperativa. Não caia nessa pegadinha, hein? Cooperativa é sociedade simples por força de lei, mas ela se registra na junta comercial. Beleza, velho, com isso? Tranquilo? Show de bola aí, tá? Para situar vocês no tempo e no espaço, nós estamos olhando aqui o quê? Nós estamos olhando o conceito jurídico de empresário. Tô dando para você um panorama geral para a gente poder entrar nas questões então, tá? Bom, ok, minha turma, até aqui. Todo mundo aí na mesma página, na mesma linha do caderno? Vamos nessa. Outra coisa eu quero que os senhores, as senhoras e as senhoritas saibam. Também é fundamental. Nós vamos ver, inclusive, isso, acho que em 2 questões aqui na sequência, tá? Meus amigos, a gente não pode confundir juridicamente empresário, empresa e estabelecimento, tá? Repito, a gente não pode juridicamente confundir numa prova, num exame, num concurso, empresa, empresário e estabelecimento. São noções juridicamente distintas. Uma coisa juridicamente é o empresário, outra coisa juridicamente é o estabelecimento, outra coisa juridicamente é a empresa, tá? É a empresa. Resultado, cara, você não pode confundir, tá? Você literalmente não pode confundir. E, cara, para você não confundir agora, eu vou ter que fazer mágica, né? Porque a gente passa a disciplina de empresarial inteiro tentando fazer com que você entenda isso, tá? Se num semestre inteiro não entrou direito, né? Então a gente precisa adaptar. Eu vou fazer mágica aqui com você agora, tá? Quero que todos participem aqui comigo dessa mágica, tá? Vamos trabalhar direito empresarial de caveira, nível facilitado, porém top, tá? Para vocês vai parecer aula de português, mas para mim, ó, direito empresarial lá em cima. Mirem a seguinte frase. Pode até copiar que a gente vai trabalhar ela. Estamos, inclusive, fazendo isso aqui agora. Mirem a seguinte frase. O estudante estuda na escola. Neísa, você que está colocando as informações no chat, aproveita e bota essa também. O estudante estuda na escola. Deem uma olhada para essa frase que eu vou fazer com vocês 3 perguntas aqui. Olha para a frase de novo. O estudante estuda na escola. Meus amigos, respondam para mim aí no chat, vai. Dessa frase aí, quem é o sujeito? Quem é o sujeito da frase o estudante estuda na escola? Massa, Nef, Estevão, Letícia. O estudante. Beleza, Damares, Arielle, Andressa. Isso mesmo, estudante. O que o estudante faz? O que o estudante faz? Qual é o verbo? Massa. Estuda, estudar. Ok. Em que local? Em que local? Na escola. Ótimo, galera, ótimo, muito bom, né? Ou seja, se tivesse língua portuguesa no exame de ordem, tava todo mundo afiado aí, hein? Nota 10, né? Estudante estuda na escola. O estudante é o sujeito, o verbo, a aplicação é estudar, o local é na escola. Pois bom, meus amigos, agora quem vai colocar a frase sou eu, Neísa. Repara, se o estudante estuda na escola, tá? Eu diria para vocês agora o seguinte, ó. O empresário exerce a empresa no estabelecimento, tá? Da mesma forma que o estudante estuda na escola, o empresário exerce a empresa no estabelecimento. Olha para essa segunda frase e me diga, quem é o sujeito da frase? O empresário exerce a empresa no estabelecimento. Quem é o sujeito? Empresário, não é, Nef? Falou no empresário. E a gente já viu, empresário aí é quem? Um empresário individual, a sociedade, e não sócio, que é ele ali. O que o empresário faz? O que o empresário faz? Ele exerce a empresa. Né? Onde? Em que local? No estabelecimento. Tá? Ou seja, cara, juridicamente, você deve perceber o seguinte, o empresário, ele é o cara do direito empresarial.
seja ele uma pessoa física ou jurídica, um individual ou a sociedade, ele é o cara do direito empresarial, ele é o nosso sujeito, ele é o quem, é ele quem aparece nas histórias de direito empresarial. Empresa, cara, não é alguém, empresa não é quem, tá? Empresa não é alguém, empresa não é quem, empresa não existe como para contratar alguém, não é a empresa que contrata. Tá? Quem contrata é o empresário. Empresa é a atividade que o cara exerce. Tá? Então, não é a empresa que contrata. Da mesma forma, empresa não é um local para onde você se dirige. Empresa não é o local para onde você se dirige. Empresa é o quê? Né? É a atividade. O local é o estabelecimento. Você não pode dizer, eu estou indo lá na empresa do fulano de tal. Não pode, porque você não vai à empresa. Você vai ao estabelecimento. Beleza com isso, galera? Eu acho que agora já dá para a gente partir, então, para as questões que eu separei para vocês. Vamos lá, então. Olha só aí, tá? Vamos rodar aqui agora o nosso slide para a gente passar a examinar as questões. Vocês que estão assistindo aqui a aula no momento em que ela está sendo gravada, vocês já têm disponível aí esses slides, não é? Com as questões, a gente caminhou mais cedo aí o pessoal da coordenação, tá? Vamos lá, então, olha só. Primeira questão importante aí, extraída, vejam bem, do 27º exame. O que ela me diz? Roberto desligou-se do seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Tá? O cara largou o emprego e foi montar uma pousada. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada, né? Então vai vendo aí, né? O cara está exercendo a atividade aí de hospedagem, né? O cara está exercendo a atividade aí de hospedagem. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização e em breve a capacidade será ampliada. Considerando a atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. Então, diante dessa atividade econômica que o Roberto estará aí exercendo, né? Diante da sua atividade econômica, o Roberto estará aí exercendo. O que ela vai ser? Vamos lá ler. Item A. A atividade não pode ser considerada empresa em razão tanto da falta de profissionalismo de seu titular, quanto de produção de bens. Cara, aqui, mesmo que você não conhecesse nada de direito empresarial, você já perceberia o quê? Que esse item está errado, né? Como é que você pode dizer que falta profissionalismo pro cara, que o cara fez curso, contratou, estudou, etc. Então, não é que falta profissionalismo, falta não, tá? E a atividade, para ser considerada empresa, ela não precisa só produzir bens, ela pode prestar serviços. Artigo 966 do Código Civil. Letra B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviço não ser um ato de empresa. Aquilo que a gente acabou de falar, está lá no 966, né? Está lá no 966. Letra C. A atividade pode ser considerada empresa, pode, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na junta comercial. Falso, meus amigos, né? A falsidade desse item C está da vírgula para frente. Por quê? O único tipo de profissional que precisa de registro na junta comercial para ser empresário é o rural. E o cara não está fazendo atividade agrícola, né? Pode até ser no interior, mas o cara não está fazendo atividade agrícola, é atividade de hospedagem. Então, meus amigos, de fato, com quem já estava comentando aí no chat, né? A resposta não pode ser outra que não. Letra D. A atividade pode ser considerada empresa e o seu titular empresário, independentemente de registro na junta comercial. Aqui, meus amigos, tomem nota de mais uma questão importante.
Veja que não é o registro que torna alguém um empresário, né? É o tipo de atividade econômica exercida. Isso, Cássio, o registro ele é apenas condição de regularidade, regra geral. O registro ele vai servir para eu dizer se aquele empresário está atuando de maneira regular ou de maneira irregular. O registro só é condição para o cara ser empresário se a atividade for agrária, se for agrobusiness, se for agronegócio. Beleza, galera? Vamos para outra. Olha aí. Questão agora do exame 17, né? Questão agora do exame 17. O que a gente tem aí? Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário do direito empresarial. Primeiro, letra A. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Já errou, né? Foi a última informação que eu dei para você. Empresa não é quem, empresa é atividade. E empresário é o sócio, pessoa natural ou jurídica com responsabilidade limitada ao valor das suas cotas. Tudo falso aqui no item A gente não aprova nada, tá? Tudo errado aí do item A. Beleza? Item B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Meus amigos, essa informação aqui até o ponto e vírgula, eu diria para você que ela está incompleta, não está de todo errada, mas está incompleta, porque existem atividades de produção de bens que não são atividades econômicas de caráter empresariais, tá? Mas vamos seguindo aqui. Empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa. Tivesse parado aqui, era o item correto. E tem a receita bruta anual de até R$100 mil. Cara, não existe esse limite de receita bruta para o cara ser um empresário individual, tá? Limite de receita bruta existe para o cara, além de empresário individual, ele ser considerado MEI, microempreendedor individual. Esse limite é R$81 mil ano e não R$100 mil, como está aí no item. Beleza? Vamos à letra C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. Show de bola, letra C de caveira. É o item dessa questão aí. O pessoal tá indo bem, eu tô vendo aqui no chat, hein? E cara, toda questão tem uma esquisita, né? Olha o item D. Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercancia. É o novo, né? Ato de comércio era quando esse direito era chamado comercial, tá? Direito não é mais direito comercial, né? Direito é direito empresarial. E empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Não se fala mais em atos de comércio atualmente no Brasil. O papo agora é empresa e empresário. Beleza? Show de bola, letra C de caveira. Vambora para outra. Olha o que a gente tem aí, Alfredo Chaves, 15º exame. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares, tá? O cara é o quê? O cara exerce, né, profissional atividade intelectual de natureza literária. O cara é escritor e tem colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa e não há registro por parte de Alfredo Chaves. Não há registro por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Letra A. Alfredo Chaves não é empresário porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Cara, dá vontade, né, de marcar essa letra A, mas ela tá errada, bicho. Tá? Ela tá errada, porque veja só a dica aqui que você não pode se perder, tá? Veja só a dica, exatamente, Paloma, mão treme para marcar quando a gente vê, mas olha só aqui a relevância da informação. O exercício da profissão constitui elemento de empresa, ou seja, o cara pegou a atividade intelectual dele e a partir disso ele criou uma editora. Tá? É a história do chamado elemento de empresa. Veja, o médico ele não é um empresário.
Mas o hospital é empresário. Por quê? Porque usa a atividade do médico, né, a atividade intelectual, como elemento de empresa, como uma parte componente da sua atividade. Não é? Porque, lê do engano quem acha que o hospital coloca medicina no mercado. O hospital coloca saúde. E um dos elementos, um dos componentes da saúde é a medicina. Tá? É a mesma coisa. O autor de livros, ele não é empresário, ele é um intelectual. Mas a editora é. Porque ela utiliza a atividade intelectual do autor como elemento de empresa. Mesma coisa, a banda de música, ela não é empresária. Agora a produtora de eventos é. Porque a produtora de eventos ela só consegue exercer a sua atividade se ela tiver como componente, né? Se ela tiver contratada como casting determinada banda, determinado músico, determinado artista. Isso é o elemento de empresa. Então, quando você exerce uma atividade intelectual como elemento de empresa, né, você está diante ali verdadeiramente da atividade empresarial, o que torna o item errado, né? O que torna o item A errado. Beleza? Show de bola? Vamos ao item B. Vamos ao item B. O empresário não é, Alfredo Chaves, perdão, não é empresário porque não possui registro em nenhum órgão público. Cara, ele não está fazendo atividade agrária, hein? Então ele não precisa de registro para ser considerado empresário. Resultado, né? Resultado, letra C de caveira, mais uma vez, né? Alfredo Chaves mais uma vez, Alfredo Chaves é o empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. E letra D, Alfredo é empresário porque exerce atividade não organizada. Meus amigos, saibam algo. Empresa, ela é sinônimo de atividade econômica organizada, tá? Não viajem na expressão organização. Qualquer organização dá a uma atividade econômica o caráter empresarial dela. Beleza? Show de bola aqui? Deu para entender?